Caixinha, boa noite. Eberson, estamos ao vivo pela 102 FM. A média é de 1,8 agora, com 18 pontos no campeonato, 7 jogos de vencibilidade se somar o jogo da Copa Libertadores da América. Eu queria que você falasse sobre esse momento do Bragantino. Você não repete o time que jogou contra o São Paulo, até porque você perdeu para o departamento médico Henry Mosqueira e o Matheus Fernandes. E dentro desse contexto, eu queria te perguntar o seguinte: ter colocado o elenco para rodar e dar oportunidade, uns mais, um com menos minutagem, faz uma diferença nesse momento, desse elenco que está sendo rodado durante todo o campeonato para chegar aqui e ter os resultados que estão acontecendo? Boa noite. Boa noite. Não, eu penso que estamos a ser demasiado resultadistas e para analisar as coisas dessa maneira. Eu acho que aquilo que já analisámos nos jogos anteriores, a equipa neste momento, pelo menos neste Paulistão, deveria ter pelo menos mais 3 a 4 pontos. E isso não tem a ver só com este momento, tem a ver com fatores que têm a ver com o próprio jogo e com a própria densidade competitiva que nós nos deparamos e todos se deparam desde 21 de janeiro e esperamos até dia 17 de março. Não ter uma possibilidade de treinar continuamente, onde o treino é o próprio jogo e a correção do próprio jogo acaba por ser também o próprio jogo, não havendo processo de treino, é difícil manter uma dinâmica de intensidade que tem a ver com aquilo que é a nossa identidade de jogo e por isso, algumas vezes, mas não essa a principal razão, leva-nos a ter que trocar desta maneira tão abrupta como foram os últimos 2 jogos do Paulistão. Mas isto tem a ver também com uma razão fundamental, que é termos um elenco no qual acreditamos e contamos com todos. Há jogadores que, se não fosse, se calhar, por essas possibilidades, hoje não estaríamos com dúvidas, mas não teriam minutos de jogo, não podiam dar o seu contributo. Hoje, o último que veio e que teve a oportunidade de jogar e de ajudar a equipa de uma maneira muito importante foi o Bruninho. Teve até a abraçadeira de capitão. Era o jogador que iniciar o jogo com mais tempo de instituição. Acho que também isso é representativo para ele e para nós. Ficamos muito contentes que ele tenha ajudado a equipa, tenha trabalhado, tenha voltado a jogar um jogo a Bruninho da forma como ele o joga e que nos pode ajudar. Outros, como o Gui, por exemplo, também tem vindo a estar muito bem, tem vindo a aproveitar muito bem as oportunidades, tem a possibilidade de jogar quer de lateral, quer de extremo. É um jogador com muita verticalidade, com muita velocidade e muita capacidade de chegar. Hoje também tivemos a oportunidade de colocar em competição o Ramírez. Entendemos fazê-lo desde o início e naquela posição, que não é uma posição nova para ele, mas é uma posição que eu gosto que ele também tenha essa capacidade, porque tem muita dinâmica na organização de jogo. Sabíamos que não podia ter mais do 45. Os últimos 8 da primeira parte já lhe custaram um bocadinho. O Nacho também, o Degué também, o Léo Real também, mas o Léo já fazia parte de todo esse processo, tal como o André Hurtado, o Talisson também. Então são jogadores que vêm dizendo presente e que vêm trabalhando para poder ter oportunidades, ter minutos e ajudar a equipa. E é dessa maneira que nos permite, nestas situações de grande densidade competitiva e sem ter a possibilidade de treinar, que é igual para todos, não é? É o que é, não estou a dizer que a criticar, é o que é, o planeamento é assim, o calendário é assim, e então é em face a isso que nós temos de tomar as nossas decisões. Já estamos totalmente focados naquilo que é o próximo jogo, um jogo muito importante para nós, um jogo que, com todo o respeito, deveríamos ter feito para trazer uma vitória da Colômbia. Isso não foi possível, e então temos a oportunidade de agora em casa decidir. Só nos resta ganhar, é a única possibilidade que temos, mas isso dar-nos a possibilidade de passar à fase 3, e aí sim está dentro das competições da Conmebol, porque até aqui não estamos nem na Sul-Americana, nem muito menos na Libertadores. Pedro, aqui Pedro Rigoni da Bragança FM. Primeiro, parabéns pela vitória. Esse processo, Pedro, da escolha de mandar a campo uma equipe muito parecida com a que jogou contra o São Paulo no estádio do Morumbi. O
O desempenho da equipe contra o São Paulo no último final de semana, de certa forma, te deu uma segurança maior para mandar esses jogadores a campo hoje novamente? E uma outra pergunta sobre o Eric Ramírez, você já falou um pouco anteriormente. A substituição dele no intervalo foi mais para preservar a condição física do jogador mesmo? Sim, começando pelo Eric. O Eric, como sabem, bem antes do ano passado, era um jogador que infelizmente tinha lesões recorrentes. Tinha recidivas e tinha muitas lesões musculares. O nosso departamento médico e de performance avaliou tudo isso, ponderámos tudo isso. Se lembram, a última lesão que ele teve foi na última rodada do Brasileirão no Rio com o Vasco, e daí em diante, para além daquilo que era o tempo estimado de recuperação da lesão, foi feito um trabalho individualizado para que ele pudesse, de facto, estar muito mais estável, muito mais equilibrado em termos daquilo que eram as suas diferenças posturais, musculares, até de desequilíbrio, que estariam eventualmente na base das suas lesões. Então foi importante dar-lhe esse processo. Ele já nos acompanhou na Colômbia, acompanhou-nos mais em termos daquilo que era um processo de treino. Foi ao banco, mas sabíamos que só em último caso ele teria possibilidade de jogar e a meta era apontar para aqui para o jogo de hoje. Mas sabíamos que com este período de inatividade, pelo histórico que ele tinha, não podíamos também dar-lhe tantos minutos. E sim, a resposta daquilo que foi a equipa nos deu no jogo do São Paulo foi muito importante para podermos progredir nesse sentido. Se juntarmos a esse facto, termos tido uma viagem de 12 horas de Medellín até Bragança Paulista, era outra situação. E também de colocá-los à prova emocionalmente. Vamos ver se me consigo explicar. Em termos daquilo que é o nível com que eu me ativo, a minha ativação no Morumbi contra o São Paulo, é totalmente diferente, bem como o compromisso de ter que vir jogar aqui com o Itu, com todo o respeito, que são situações que mexem connosco de maneira diferente. Então também, de acordo a esse cenário, era importante ver como é que eu vou manter o meu nível de compromisso e como é que eu me vou manter no mesmo nível de ativação. E isso foi importante. Depois de referir outra coisa, o Ituano, infelizmente, não está bem no Paulistão, felizmente também já foi afastado da Copa do Brasil, mas é uma equipa que tem argumentos. E nós sabíamos que tinha retirado a equipas do nosso grupo 4 pontos. 3 ao Corinthians, mais 2 ao Mirassol. Okay? Então, era importante sabermos que também, por isso, tínhamos que levar daqui os 3 pontos. E a equipa teve essa resposta. Não foi um jogo fácil, nem sempre o soubemos controlar. E, curiosamente, até depois do golo, deveríamos ter outro tipo de abordagem no jogo, não a tivemos. Soubemos a momentos sofrer, inclusivamente nos últimos 6 minutos, com menos um jogador, ou menos um jogador e meio, porque o Gui já estava também como estava. A equipa teve que defender o gol, porque era o mais importante naquele momento, porque queríamos, sim ou sim, levar os 3 pontos daquilo. Pedro, eu queria ainda falar sobre a questão de terça-feira. Você sempre tem dito nas entrevistas que é importante que o time tenha equilíbrio, mas que comece sempre, principalmente nos jogos em casa, com muita intensidade o início do jogo. O que é preciso fazer para conseguir o objetivo de avançar para a terceira fase da Libertadores e não ter dificuldades contra esse Águilas Douradas? O Águilas é uma equipa que normalmente, estatisticamente, marca poucos golos e sofre poucos golos. Ontem ganharam por 2-0. Mudaram também, curiosamente, toda a equipa. Alguns jogadores importantes, por exemplo, como o capitão Celes, nem sequer ao banco foi, para ver também esta dinâmica daquilo que é a densidade competitiva. E é uma equipa que se sente muito confortável a defender. Muito confortável a defender no seu meio campo. Já tenho preparado, porque a viagem longa e estes dias também de nova concentração permitiram-me analisar o jogo, já tenho tudo preparado. Amanhã não, mas na segunda-feira vou apresentar todos esses pontos em determinadas situações de jogo muito específicas, onde não fomos igual àquilo que deveríamos ter sido, mas quando fizemos aquilo que estava definido, encontramos o espaço e encontramos boas situações para podermos ter finalizado. Mas é uma equipa, como diz, só não concordo quando diz que temos que entrar forte em casa. Nós temos que entrar forte em casa e fora.
Curiosamente, naquilo que são os jogos fora, nós temos 2 empates, o resto são vitórias. E em casa tem sido o contrário, mas o último jogo foi uma vitória. Sim, queremos entrar muito forte, sabemos que é importante entrar forte, que é importante marcar o primeiro golo, que é importante abrir a eliminatória, mas também não nós podemos pensar que se não marcarmos nos primeiros 15 minutos temos que entrar em desespero. É preciso saber controlar muito bem os momentos do jogo, os tempos do jogo, como é que está o resultado, sem nos desesperarmos em relação a isso, mas o que esperamos é uma equipa bem organizada, bem fechada atrás, jogando um jogo muito direto, muito longo, conquistas de segundas bolas e envolvimento de jogadores de segunda vaga para que possam depois explorar as nossas costas, um pouco à semelhança daquilo que fizeram no nosso jogo e um pouco à semelhança também do que encontramos aqui no Itu. O seu goleiro é um dos principais organizadores do jogo em termos dessa bola longa e nós vamos ter uma atenção especial para pressionar de uma forma muito ativa e muito efetiva o goleiro deles, porque é daí que sai a maior parte das bolas longas nas nossas costas ou para segundas bolas, segundas vagas e que daí possam atacar a nossa última linha. Pedro, ainda projetando essa próxima partida do Red Bull Bragantino, o que o clube precisa fazer, o que o time precisa fazer para marcar gols nesse Águilas Douradas que não fez na partida de ida e, consequentemente, avançar para a terceira fase da Copa Libertadores da América? E uma última só para finalizar, sobre o Guilherme. Você até falou um pouquinho da condição física dele no final do jogo. Se puder especificar um pouco mais do que aconteceu com o Guilherme, se ele preocupa já para a próxima partida? Não aconteceu, só foi uma ligeira câimbra. Então tivemos que o trocar a passar a jogar na posição do Thales, o Thales foi vir para trás. Depois foi fechar em 4-4-1, quando o próprio Thaleson foi expulso. Eu penso que nos faltou no primeiro jogo, essencialmente, contundência. Ou seja, sermos muito mais contundentes na última zona. Tivemos algumas situações, umas mais claras que outras, e algumas não tão boas decisões em termos de quando chegar, encontrar o espaço que sabemos que esse adversário normalmente nos deixa na última zona. E é sobre isso que vamos incidir na segunda-feira, tendo em conta que a equipa também não foi uma equipa que atuou em bloco, tivemos sempre muito largos, quer a atacar, quer a defender, e essa não é a nossa identidade e permitiu, de alguma maneira, ao adversário ter algumas situações de jogo que nós não podemos permitir. Então, segunda-feira vamos analisar e na terça-feira esperemos que, de facto, tenhamos mais oportunidades de gol, tenhamos muito mais agressividade ofensiva, tenhamos uma presença muito mais em bloco na última zona e no meio campo ofensivo e, obviamente, que possamos marcar também mais gols.